Ok, meus prezados estudantes, estamos aqui na segunda parte da nossa aula de teoria de conjuntos. Hoje vamos falar de conjuntos numéricos. Quando nós falamos de conjuntos numéricos, estamos a falar dos conjuntos que nós vamos trabalhar com eles em seu ponto de vista de ação. Em matemática, os conjuntos numéricos, características que se estudam são os números naturais, números inteiros, os números racionais, os números irracionais, assim como os números reais. Porém, tem outro conjunto que chamamos de conjunto de números complexos, mas aqui não vamos abordar com profundidade esse conjunto. Porque o nosso campo de ação, daquilo que vai ser a nossa abordagem dos nossos conteúdos dentro daquilo que é a nossa cadeira, vai cingir exatamente para o campo real. Vamos começar por o conjunto dos números naturais. A sua designação é N. Há duas categorias que nós podemos encontrar. Podemos encontrar conjuntos de números naturais em que começamos com o próprio zero. Normalmente é designado um conjunto que não aparece o asterisco. Quando aparece o asterisco, significa que não temos o zero. Outro conjunto que nós, dentro deste escopo de conjuntos numéricos, temos o conjunto de números inteiros, que a simbologia é Z, ou seja, a designação é Z. Lembrar que esta é a ampliação daquilo que são os números naturais para que exista tenha sentido aquilo que é a própria subtração. Aqui estou a trazer alguns exemplos específicos daquilo que são conjuntos. Temos o conjunto dos números inteiros, que são aqueles que aparecem aí, do ponto de vista de ser negativos, assim como positivo, incluindo o próprio zero. Mas há algumas designações específicas que ao longo da nossa abordagem podemos encontrar. Por exemplo, Z com asterístico. Estamos a assumir que é o conjunto de números inteiros excluindo zero. Temos também Z mais incluindo zero. A sua nomenclatura, dizemos que são números inteiros não negativos. Acontece a mesma coisa para o Z menos zero. Chamamos de números inteiros não positivos. Quando aparece só menos ou mais, neste caso que é menos, chamamos de números inteiros negativos. Se fosse mais, então seria números inteiros positivos. Esta designação, essa forma de apresentar os conjuntos, podemos encontrar também no conjunto dos números racionais, que vamos ver a seguir, e números reais. Estou a falar da especificidade que nós estamos a dar quando é Z mais, ou Q mais, enfim. As designações só mudam, a questão de inteiro vai entrar a parte racional, assim como irracional. Vamos lá continuar a ver os conjuntos numéricos. O conjunto a seguir é o conjunto dos números racionais, que a simbologia é Q. É qualquer fração envolvendo números inteiros. Aqui há que salvar que na fração que nós temos, o denominador não pode ser igual a zero. Ou seja, o numerador, assim como o denominador, são números inteiros. Todavia, o que não pode ser um número inteiro, não pode ser zero, para que seja de fato um número racional. Mas dentro dos números racionais, podemos representar na forma decimal dois casos possíveis. Há aquelas que, ao serem divididas, essas frações dão um número finito, então chamamos de dízima finita ou decimal finita. Também temos o caso em que a representação decimal é infinita, significa que é um número que é racional, ao dividir dá um número com uma repetição sucessiva igual depois da vírgula, então chamamos de dízima infinita periódica. Então, este conjunto de números chamamos de conjunto de números reais, racionais, queria dizer. Então, o que são conjuntos de números irracionais? São aqueles que fazem ao contrário daquilo que são números racionais, ou seja, são aqueles que, repete, são números infinitos por natureza, contudo não apresenta nenhuma regularidade ou repetição, não apresenta periodicidade, ou seja, não tem uma dízima periódica, é um número que não termina, mas também não é periódico. Temos aí o raiz de 3, temos também o π. Lembrar que todas as raízes, todos os números de raízes imperfeitas sempre são números irracionais. Trago aqui uma pequena resenha ou uma espécie de um resumo dos conjuntos numéricos. Lembrar que o último conjunto chamamos de conjunto de números racionais, reais, queria dizer. Então,
nesta relação do conjunto dos números reais, nós podemos encontrar esse conjunto dos números reais juntando, ou seja, juntando o conjunto dos números racionais assim como inteiro. Há uma relação de inclusão que nós podemos encontrar, de inclusão que nós podemos encontrar num conjunto de todos os números, no conjunto de todos conjuntos numéricos. Primeiro, quero lembrar que o conjunto dos números naturais está dentro daquilo que é o conjunto do Z. E, por sua vez, o conjunto Z está dentro dos números racionais. Agora, o conjunto que, juntado com os números irracionais, faz aquilo que nós chamamos de conjunto de números reais. Lembrar que, quando falei de conjunto de números complexos, é o conjunto que abarca já todos os números, incluindo os reais. O diagrama que nós apresentamos mais para baixo é um exemplo esquemático e preciso daquilo que seria um conjunto, a combinação, aquilo que é a inclusão dos conjuntos. Se for a reparar, o primeiro círculo, que é mais pequeno, representa o conjunto de números naturais, e depois temos o conjunto Z, e vai se expandindo para quê? Vejam bem, o I, que nós assumimos que são é um conjunto de números racionais, não está dentro do que está separado. Significa que eles se juntam com Q, formando o conjunto R, que é esta região azulada que vocês estão a tentar ver aí. E, por fim, esses conjuntos, juntando com os outros que hão de vir por fora, chamamos de conjunto de números complexos. Portanto, esta é a parte sintética daquilo que são conjuntos numéricos. Contudo, temos alguns conjuntos especiais que nós gostaríamos de apresentar aqui. O conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Disse que um conjunto nulo ou vazio e denota símbolo umas chavetas abertas sem nada por dentro ou um fio, parece um O cortado. É o conjunto que não contém elementos. Em outras palavras, o seu cardinal é igual a zero. Eu vou dar um exemplo. Estamos conscientes de que no mundo não existe alguém que tenha mais que 700 anos. Então, o conjunto formado por pessoas com mais de 700 anos é um conjunto vazio. Um outro exemplo é uma expressão matemática que, ao resolver, não vai ter nenhuma solução, que é x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Não vai ter uma solução em conjuntos de números reais. O conjunto universo, se ele contém todos os conjuntos de um determinado caso, este conjunto denomina-se universo. A letra que nós usamos é a letra U. Um exemplo concreto, o conjunto universo do conjunto de estudantes do curso de gestão ambiental é o subconjunto de todos os estudantes da Uniced, ou seja, a Universidade Aberta e Sede. O outro conjunto que nós temos é o conjunto universo, que parte de conjuntos inteiros, nesse caso, menos 3 até 9. É o universo dos conjuntos que nós já rolamos mais para baixo. Por que isso? Porque todos os elementos do conjunto A, B e C pertencem ao conjunto universo, ou seja, fazem parte do conjunto U. Então, dizemos que é o conjunto universo. Ainda nesta senda de conjuntos especiais, temos o conjunto unitário, que é aquele que está formado por um só elemento. Por exemplo, se formos reparar no caso do exemplo 1, o conjunto A, estamos a ver que, ao resolver esta equação, a única solução que nós vamos encontrar é menos 2. Daí que é um conjunto unitário. Temos aí, dentro do outro conjunto, em que nos números inteiros, entre 1 e 3, só temos um único número, que é o próprio 2. O que são conjuntos disjuntos, que é uma outra categoria de conjuntos especiais? Se os dois conjuntos A e B não têm elementos em comum, então chamamos de conjuntos disjuntos, conforme estamos a ver aí no exemplo. Mas também temos aquilo que chamamos de conjunto cardinal de um conjunto, que é a totalidade dos elementos que nós temos dentro de um conjunto, ou seja, o número total dos elementos que temos dentro de um conjunto. Por exemplo, no conjunto A, já que temos 5 elementos, a cardinal é 4. No conjunto B, temos 5. No conjunto C, 2. E, por fim, o D, como não tem nada, chamamos 0. Agora, também temos este conjunto, esta relação que se estabelece entre conjuntos, que é subconjunto. Quando é que se diz que um conjunto... quando é que se diz que é subconjunto? Diz que o conjunto A é o subconjunto do conjunto B quando está dentro do conjunto, está contido no conjunto B. Por exemplo, se não formos reparar aí, o conjunto A está dentro do conjunto B, então o A é um subconjunto do conjunto B.
lembrar um aspecto: o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer que seja o conjunto. Temos também por fim, a igualdade de dois conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando os seus elementos, ou seja, os elementos do conjunto A, assim como do elemento do conjunto B, tiverem os mesmos elementos do ponto de vista de elemento nesse caso. Na forma simbólica, temos que A é igual a B, equivale a dizer que o conjunto A, todos os seus elementos estão dentro do conjunto B. E, por sua vez, também o B, os elementos do conjunto B estão em A. Então, aí temos que os dois conjuntos são iguais. Conforme estamos a ilustrar por uma diversidade de exemplos, o conjunto formado por pessoas do sexo feminino é igual ao conjunto formado por mulheres, porque mulheres presumimos que também são do sexo feminino. Ignorando, de certa maneira, esses tipos que têm a ver com gay, lésbica, enfim. Mas também temos esta situação que estamos a ver aí, mesmo que haja uma desorganização do ponto de vista de ordem, mas se os elementos são iguais, então os conjuntos também são iguais. Mesmo que houvesse uma repetição de um elemento, por exemplo, aí aparece no 4, 4, 2, 3, 3, 1. Significa que continuarem a ser conjuntos iguais, porque o importante é ter os mesmos elementos. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima oportunidade.